Precisou? Nós tem. Fala galera, seja muito bem-vindo ao Nós Tem Podcast. Meu nome é Lincoln Lisboa, bom dia, boa tarde, boa noite. O cara que me acompanha hoje não tá aqui, tá lá com o Tadeu, né, que tá crescendo. Cara, e hoje eu não sei nem como vou apresentar, né, porque eu tô com uma pessoa aqui literalmente bilionária. Então não é todo dia que eu tô com um milionário dentro, né, do nosso podcast. Então com vocês, Eloá, milionária? Milionária. Milionária, aí, ainda errei a pronúncia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Eloá, CEO da Eloá Trips, agência de viagens. E o Lincoln me apresentou como milionária porque eu sou especialista em milhas aéreas. Essa pronúncia aí eu tenho que aprender ainda. Milionária. Sim. É óbvio, né? Porque é mulher. Sim. Cara, eu já vou entrar de sopetão. Como é que funciona essa questão de juntar milha sem cartão de crédito? Porque meio que tem aquele mito, né? Assim, eu faço teste de 10 em 10. Eu vou perguntar sobre milha. Os que acham que entende, fala que só dá para fazer se tiver um cartão de crédito Black. E aí, com o tempo, eu aprendi que na teoria, né, do consumo inteligente também dá. Você poderia explicar pra gente mais ou menos como é que funciona isso? Sim, esse é o maior mito, né, dentro do mercado de milhas aéreas. Muita gente realmente acha que só acumula milhas quem tem cartão de crédito, ou até mesmo que não pode acumular milhas porque, além de não ter cartão, tem um nome sujo. E isso não existe. Hoje existem múltiplas formas de acumular milhas aéreas através de plataformas com compras do dia a dia. Então, para quem não sabe, compras como mercado, farmácia, Uber, tudo isso geram milhas aéreas independente do cartão de crédito. Não, eu acho bem interessante, né? Que às vezes eu vejo lá todas as histórias. Teve um que eu vi que tu pegou a maçã. Aí, galera, essa maçã acabou de me render X pontos, né? Hoje, assim, eu sei que, claro, tem a questão do serviço de vocês, não vai entregar o ouro. Mas tem, de repente, algum modelo prático de alguma coisinha que pode ser feita ali rapidamente, que o cara não vai entregar o ouro, né? Qualquer coisinha, pô, dá uma moral, né? Eu vou deixar o link aqui, o link do curso também tá ativo, tá tudo ativo. Tá sim. A gente vai deixar aqui, né, na descrição, você vai ter ali onde botar o QR Code, se você quiser aprender mais, mas aqui eu queria deixar apenas um gostinho, né, de como que de repente você conseguiria, dentro dessa economia inteligente, juntar milhas. É isso que eu faço lá nos meus stories, é justamente para as pessoas entenderem que todos os dias elas podem acumular milhas, né? Comendo uma maçã, ou seu exemplo, né, com seu filhinho pequeno, toda hora a gente vai num chá e eu compro fralda para levar para as minhas amigas que estão, né, toda hora fazendo um chá de bebê. E eu falo, até brinco, né, do minhas fraldas, minhas milhas, né? Porque gera muita milha, compra de farmácia em geral. E você pode comprar através de uma plataforma como a Livelo. Não sou patrocinada, estou falando sem nenhum conflito de interesse, mas se quiserem me chamar, estamos aí. E você faz um cadastro gratuito e compra lá através dessa plataforma e acumula muitos pontos. Então, acho que uma das formas mais fáceis hoje, para quem não acumula nada e quer começar, é fazendo o cadastro lá na Livelo e trocando realmente os hábitos. Eu acho que o grande quê da questão ali das milhas é uma mudança de hábito. É você entender que uma compra que você faria ali numa loja física, se você mudar para essa compra online, através da plataforma certa, você vai acumular 10, 15 pontos por real gasto, enquanto no cartão, se você tiver um cartão que pontue, você vai acumular ali uma média de 2 pontos por dólar. Então, é muito menos do que você pontua no dia a dia. Então, o ideal é realmente transformar essas compras do dia a dia através das plataformas. E às vezes o que dói mais, isso daí já até como estudo de caso, né? Eu mesmo, como cliente da operação de vocês, é a disciplina. Porque, cara, às vezes a pessoa acha, não, eu vou comprar aqui pela milha e eu vou ter que, de repente, gastar muito mais do que se eu fosse diretamente no mercado. Errado. Várias foram as vezes que eu vi, cara, preços baixos, a beça, que eu dentro da internet estava melhor, eu ganhando milhas e eu, cara, acabei indo comprar, sei lá, num Mundial, de repente num Guanabara da vida. Onde de repente poderia ter comprado diretamente em algum mercado, sim, já acumulando ponto, mas aí é disciplina, né? É disciplina. A questão da disciplina.
Tu acha que quais são os maiores desafios que você, ao longo do tempo, conseguiu encontrar com o pessoal que você atende específico nesse quesito de juntar milha? Óbvio que o papo aqui vai durar, tem a questão da agência e tal. Sim. Nem só de milho vive o homem, né? Mas olha só, o principal desafio é realmente essa palavra, é a constância. Primeiro é começar, porque quando você começa, tudo é muito difícil. Então, parece que tudo é muito demorado. Mas eu vou demorar muito mais se eu for fazer uma compra online. Mentira. Você chega no mercado, você leva 2 horas brincando para fazer uma compra no supermercado. Porque além do tempo de você ficar andando lá em todos os corredores, escolhendo as coisas, tem a fila, tem o tempo de deslocamento para ir e voltar, fora o gasto. Se você tem um carro, tem um gasto de combustível, e se você não tem, vai ter ali um gasto de Uber de ida e volta. Enquanto que você comprando online, hoje a maioria dos sites dão frete grátis, porque uma compra de mercado não é uma compra pequena, então os sites costumam dar frete grátis acima de um valor, e a gente atinge facilmente, né? Um Carrefour, por exemplo, em média acima de R$100, você ganha um frete grátis. Hoje em dia ninguém consegue comprar menos de R$100 no supermercado, infelizmente, mas é a realidade. Então, quando você começa a quebrar essas objeções do cliente que está começando e fica, lá, mas eu vou demorar muito. Não vai, você não leva 2 horas num site e você levaria facilmente 2 horas no mercado. Então, é realmente entender que no começo pode parecer difícil, mas que a longo prazo o ganho é muito grande. E assim, é até mesmo o que você falou, você vai encontrar produtos muito mais baratos online. Isso, gente, desde que o mundo é mundo, a gente vê. Você vai comprar um celular numa loja física, é um valor. Você vai comprar numa loja online, tem milhares de ofertas do mesmo telefone muito mais barato. Então, você economiza e você ainda acumula seus pontos, que depois você vai transformar em milhas que vão virar viagens, né? E o que eu costumo falar para esses alunos que eles chegam falando que, Eloá, poxa, mas é muito difícil, porque eu tenho que entrar em vários sites diferentes e, de repente, se eu fosse num shopping, eu comprava tudo no mesmo lugar, ou se eu fosse no mercado, comprava tudo no mesmo lugar. É o seguinte, se você chegasse lá no shopping e estivesse falando, olha, na compra de um celular, ganhe uma passagem para Miami, você não ia ignorar. E não é sorteio, é certo, é comprar e ganhar. É a mesma coisa, são as milhas aéreas. Se você compra numa plataforma certa, você vai comprar um telefone agora, né? A gente estava até brincando antes do podcast começar, o Lincoln estava falando sobre trocar de iPhone e tudo mais, que lançou agora o 17. Comprando o iPhone 17, você ganha facilmente uma passagem internacional, porque é um produto com um valor muito alto, automaticamente a quantidade de milhas que você vai acumular é uma quantidade muito alta, que rende facilmente uma passagem ida e volta. Aí sai muito mais barato você comprar sua passagem, ir para os Estados Unidos e comprar o iPhone lá, por exemplo. Então, é uma coisa que realmente as pessoas têm que desconstruir esse conceito de ficar colocando barreiras como se fosse mais difícil, porque você vai pagar mais barato, vai comprar muito mais rápido e vai ter uma série de benefícios. E isso porque a gente só está falando de milhas, ainda tem os benefícios em geral, aí sim que a gente entra em assunto de cartões. Cartões hoje a gente não foca em milhagem, cartões a gente foca em benefícios. Ontem mesmo a gente pediu um açaí em casa pelo Rappi, e o açaí saiu de graça, porque eu tenho um benefício do cartão do Itaú Personalité que todo mês me concede um crédito. Ontem eu fui lá e gastei esse crédito pedindo um açaí. Então, são benefícios bobos, que aí é onde eu posto lá nos meus stories, né? Um açaí pago na conta do conhecimento. Então, muita gente sabe que o Personalité tem ali benefícios dentro da própria conta. Então, sabe que tem uma isenção de tarifa e tudo mais. Mas não sabe desses outros benefícios agregados, como um voucher de Uber, que eles dão ali pra gente gastar todo mês, que você pode escolher, né? Um voucher de Uber, um voucher da Rappi. Já teve mês que a gente ganhou R$50 de crédito na Granado, e aí eu comprei um monte de sabonete, né? Voucher na loja da reserva. Então, eles dão, não é algo que é sorteio, é clicar lá e ativar. E todos os dias, quando eu atendo pessoas novas, muita gente já tem a conta lá e não sabe, não usa. Então, vai ignorando. Aí tu bota na ponta do lápis, meu crédito foi de R$25, esse do Rappi. Bota isso aí vezes 12. E é uma coisa que, às vezes, todo fim de semana a galera costuma pedir um lanche no aplicativo. Então, é um lanchinho que você pode comprar ali e não ter gasto nenhum. Então, são economias bobas no dia a dia que você faz através dos benefícios. Eu vi há pouco tempo que destravou um do iFood, né? Não sei se você chegou a ver. Sim. O iFood, ele tá, assim, igual o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele chegou a entrar na Livelo, mas ele entrou na direita e saiu pela esquerda. Saiu. E normalmente quando a gente vê esse tipo de movimentação, né? Tratando-se de business como tudo, é porque eles, é tão bom que eu acho melhor eu sair e criar o meu próprio. Então, sim, já pode ficar ligado aí que a qualquer momento o Mercado Livre pode inventar alguma coisa nesse gênero. Mas o iFood, ele não era tão
pertinente é isso, né? Não sei se pelas políticas de taxação e tudo mais, mas não era. Agora ele tá com algum, acho que tá até atrelado ao programa deles também. Se eu não me engano, acho que vai para Decolar, não sei, não lembro se é Decolar ou Latam. Aí o cara, ele acho que vai comendo, né? Naturalmente, como ele comia, e automaticamente já acumula os pontos dele. Caraca, aí, ó, esqueci de botar aqui no mudo aqui, ó. Mas aqui é assim, gente. Aqui é o gravado ao vivo. Então, o iFood hoje você consegue acumular através de gift card, né? É uma estratégia um pouco mais complexa que nem vale a pena eu explicar muito aqui porque ninguém entenderia. Mas dá para acumular pontos com iFood. Uma recente que é muito boa, que é da Uber, né? Muita gente pede Uber e hoje em dia você consegue vincular a sua conta da Uber na Livelo facilmente através aí do aplicativo. Abrir o Uber, você vai lá clicar em configurações, vincular conta Livelo, dali para frente você já vai começar a acumular pontos na Livelo com as corridas do Uber, coisa que antes era um pouco mais difícil, porque você tinha que comprar um gift card, ativar para ganhar suas milhas na Smiles e tudo mais. Então, hoje em dia você consegue fazer de uma forma mais simplificada. Então, o que a gente vê através disso, até mesmo com esse gancho que você falou do Mercado Livre, é que as plataformas elas estão enxergando esse mercado de milhas, elas estão vendo o potencial que é e estão simplificando mais os processos. Então, esse processo simplificado ali já da Uber com a própria Livelo, já mostra para a gente um movimento de mercado que está mudando. O Mercado Livre, quando entrou, a gente achou que ia ficar, até mesmo para concorrer com a Amazon. A Amazon já está há muito tempo, né? E faz mais ou menos ali o mesmo tipo de serviço que é o Marketplace, né? Que é o que a gente mais usa hoje dentro da Amazon. Mas o Mercado Livre, a gente brinca que não aguentou a pressão dos milheiros, porque foi uma explosão realmente de compras. E a gente sabe, né, internamente, existe ali algum tipo de repasse, então acredito que foi mais uma questão ali de negociação, de repasse, de contratação, de talvez eles não esperarem um volume tão grande de vendas. Um exemplo também, teve um filtro da Brastemp, que até a gente pegou e colocou lá em casa, que é a assinatura, né, o filtro de água. E aí eles colocaram dentro da Livelo uma promoção onde eles davam uma quantidade bem alta de pontos para quem fizesse a assinatura do filtro. Então, eles deixavam o filtro na sua casa, num trâmite de aluguel, você ganhava uma quantidade de pontos. E aí você tinha ali um período, se eu não me engano, era de 12 meses. E depois disso você ia começar a pagar a assinatura cheia. E é nessa que muita gente esquece e acaba que o pitch deles valeu a pena. Só que olha como as coisas são. Eles tinham um período da campanha, só que é igual ao supermercado, que eles colocam enquanto durarem os estoques. Esgotou em minutos. Eles não esperavam uma demanda tão grande. Então, hoje, o mercado de milhas é um mercado muito grande mesmo. E as empresas que têm esse costume de loja física, que não tem tanta dimensão do que é o digital, muitas vezes não estão preparadas. E, embora o Mercado Livre seja já uma plataforma digital consolidada há muito tempo, não é uma plataforma que lida com o mercado de milhas em pontos. Então, a minha opinião pessoal é que eles não estavam preparados para o tamanho da explosão que ia ser. Eles acharam que não ia ser do jeito que foi, né? Eles não contavam com a nossa força, apesar a força dos milheiros. A Amazon já tá, a Shopee já tá também. Shopee. E a Shopee, quando veio, foi igual ao Mercado Livre. Todo mundo falou, eles não vão ficar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Eu também imaginei que não ia aguentar. Mas a Shopee tá lá, firme e forte, e todo mês fazendo campanhas diferenciadas. Então, assim, a Shopee já é também, né, um mercado que apareceu muito depois do Mercado Livre e já está aí enorme e aguentou. Então, eu acho que é isso. É uma questão de se adequar à quantidade, ao volume, porque o volume é muito grande. E o milheiro, ele compra em volume, porque ele entende que, por exemplo, a loja que hoje faz uma promoção dando 10 pontos por real na compra de um produto específico, amanhã já está dando só 1 ou 2. Ele já entra já firme. Então, a gente já compra em estoque, porque você sabe que pode demorar 3, 4 meses para ter uma outra promoção boa daquele mesmo produto. Então, o milheiro também, até quando você falou nos desafios, um dos desafios é esse. A pessoa tem que ter uma organização financeira para conseguir entender esse mercado e perceber que você comprando em grande escala, além de acumular muitos pontos, você acaba pegando as melhores promoções e economiza até no longo prazo, aí falando já de economia, tratando de inflação, né? Porque hoje você compra o arroz a um valor. Daqui a 5, 6 meses você já sabe que já está muito mais caro, que a tendência do nosso mercado cada vez mais está aumentando o preço dos produtos. Então, quando você consegue comprar uma quantidade grande, você ainda se protege dessa questão da inflação. Então, vale muito a pena. Exatamente. E assim, a galera, ela olha muito,
né, em nível de business, essa questão de CRM como apenas uma ferramenta. Então, por exemplo, você tem CRM hoje na tua operação? Aí ele fala, tenho, mas como assim? Não, porque eu tenho a ferramenta de CRM lá da Meta, ou tenho uma ferramenta de CRM que está atrelado ao meu atendimento, que é uma ferramenta que a gente toca também, que é a Como. Mas a questão do CRM ela não é vinculada apenas a essa questão de ferramentas, ela é todo o ecossistema, é o relacionamento com o cliente. Então, uma das maiores estratégias que eu vejo de fundo de funil orgânico de crescimento é a questão de milhas. Então, qualquer empresário que agora estiver vendo esse corte ou esse episódio completo e, cara, eu preciso escalar meu resultado e não ser escravo somente do tráfego pago. Não estou dizendo que ele não tem que ter, ele tem que ter, porque você tem que continuar impactando novos, mas a partir do momento que você impacta os novos, os velhos estão lá também, precisam ser impactados. Então, para fidelização e para crescimento em escala, quiçá orgânico, né? Não vou chamar ele 100% orgânico, porque o nosso orgânico ele já não é mais de graça, né? Sim. A questão da pontuação e milha, cara, é surreal. Então, programas de cashback, a gente tinha um tempo atrás a AME, né? Também tinha um processo, mas enfim, estão vivendo um novo momento, né? Como business, mas a própria Livelo, que inclusive alguns players de e-commerce conseguem entrar, fazer a inclusão, né? Dependendo da plataforma que tiver, entre outras ações, facilita muito dentro dessa estratégia de CRM também. Até restaurantes, Lincoln, dentro do Esfera, né, que é uma plataforma um pouco menos conhecida, mas bem similar ali a Livelo, tem o Esfera aba... é de quem? É do Santander, né? É do Santander. O Esfera ele é menos conhecido e menos difundido, porque quando ele começou, o programa era só para clientes Santander. Inclusive, fica a dica, você que não sabe, hoje não é mais exclusivo para clientes Santander. Então, qualquer um pode se cadastrar gratuitamente e comprar lá na plataforma, assim como faz na Livelo. E a Livelo sempre divulgou amplamente que era para todos, né? Enquanto que o Esfera escolheu uma outra estratégia, que era fidelizar os seus próprios clientes. Mas com o tempo, eles viram que não valia a pena fazer isso e abriu para todo mundo. Então, eles têm uma aba restaurante, onde vários restaurantes, você consumindo lá, almoçou num restaurante que está ali na plataforma, pagou pelo próprio aplicativo da plataforma, você acumula pontos, fazendo exatamente isso que você falou. Ali, o milheiro, ele prioriza quem está na plataforma. Então, é uma forma orgânica de conseguir muitos clientes, porque é um público fiel. Então, a fidelização, quando você está ali dentro do mercado de milhas e pontos, ela é muito grande, porque a gente vai priorizar, né? E tem marcas que a gente já sabe, tipo, Natura todo mês faz promoção. Então, quem já compra na Natura vai esperar, porque sabe que todo mês vai vir ali um dia que vai ter uma promoção boa para comprar ali na Natura. Então, isso faz com que você não saia para comprar em uma outra loja concorrente, porque você já sabe ali as marcas que todo mês estão ali te dando uma bonificação boa. Tem mais ou menos ali a dinâmica. Isso, né? Mesmo. Dentro disso é interessante porque eu acompanhei o processo de vocês, né? Na verdade, a gente entra, né, na vida de vocês ali já no meio do caminho da milhas, mas vocês também mostraram o início dessa fase, né? Foi um pouquinho depois ali da pandemia. E o mais legal é que vocês foram o próprio case de sucesso. Então, quantas não foram as viagens dentro do Brasil? Quantas não foram as estratégias de comprar o telefone no momento certo para fazer a troca e fazer a escala dentro desse resultado? Então, isso é bem legal. Dentro dessas questões de viagem, quais foram ali as 5 que você, guarda aqui no coração essas 5 e como que foi esse processo nessa questão da milha? Porque assim, é óbvio que você é uma pessoa extremamente próspera, né? Tá crescendo, a gente vai falar um pouquinho ainda mais aqui da agência. Só que, cara, se a gente já pode gastar com a milha, por que gastar com o dinheiro? Sim. Então, a gente começou realmente, nós somos o nosso case de sucesso, né? Eu e Matheus, eu era secretária executiva, Matheus nessa época trabalhava, se eu não me engano, como repositor de mercado, então nenhum de nós dois tínhamos uma renda alta, já quebrando também todo mundo que acha que só acumula milhas quem ganha muito dinheiro, quem tem salário alto, quem tem ótimos cartões, eu não tinha nada disso. Meu primeiro cartão de crédito que eu usei, que acumulava ali alguns pontinhos, tinha um limite de R$500, então se eu fosse depender de um limite de R$500 para acumular milhas, eu não teria saído de casa para viajar para lugar nenhum.
Só que nós sempre gostamos de viajar. Então, eu sempre ia atrás de estratégias. Como você falou, o mercado de cashback ele é muito mais antigo, né? Então, a gente sempre procurou, eu sempre procurava, né? O que dava cashback, o que dava algum tipo de benefício. Porque eu falo que a pessoa, quando ela tem poucos recursos, ela tem que ter muita inteligência. Então, ela tem que ir atrás de buscar o que dá para fazer com esse pouquinho aqui que eu ganho. O que eu posso fazer para otimizar melhor isso? E aí, na época, a gente descobriu até a Buzzer, que eu acho que todos os meus amigos, vizinhos, inclusive vocês já receberam meu link de indicação de Buzzer, porque na época a gente indicava e ganhava passagens. Era simples assim, indicou, se fizessem 10 cadastros com o seu link, você ganhava ali mais ou menos o correspondente a uma passagem de ida para algum lugar. E nós temos parentes, né, de fora do Rio, então a gente sempre queria ir visitar e nunca a grana dava, então a gente sempre buscava ali alguma forma de conseguir ir. E foi através dessa busca que eu descobri o mundo das milhas, né? E aí, depois que eu descobri o mundo das milhas, eu comecei a trocar as nossas próprias compras de casa, começando dessa forma. Mercado, farmácia, qualquer coisinha que a gente ia comprando ali no dia a dia, era roupa, calçado, material mesmo de trabalho e por aí vai. E a gente começou a comprar de forma que acumulasse milhas. E aí a nossa primeira viagem grande, que é uma das 5 que você perguntou, sem dúvidas foi Noronha. A gente já viajava pelo Brasil, mas viajava sempre assim, ou era de ônibus, ou era parcelando em 12 vezes numa promoção relâmpago que aparecia. Eu até brincava, né, que eu não escolhi o destino, a promoção que me escolhia. Aparecia uma promoção, a gente parcelava em 12 e ia. Então, quando a gente conseguiu ir para Noronha com as milhas, foi a hora que eu olhei e falei assim, caramba, esse negócio realmente dá certo e as pessoas precisam saber sobre isso, porque a gente não tinha condição financeira de bancar uma viagem para Noronha. Então, isso só foi possível por conta das milhas aéreas. E aí eu compartilhei no meu perfil, que até então era só um perfil de Instagram pessoal. Comecei a compartilhar ali da viagem e as pessoas começaram a perguntar e isso gerou a curiosidade porque quem nos conhecia sabia que a gente realmente não tinha grana para estar ali e que se a gente conseguiu, qualquer um conseguiria. Então, eu comecei a mostrar ali na prática o meu dia a dia, como que eu fazia para acumular os cadastros e etc. E daí nasceu o Close Friends, né, que foi o nosso primeiro produto ali relacionado a milhas. Do Close Friends, a procura foi crescendo cada vez mais. Foi onde a gente criou o curso, né? Que até você foi meu coprodutor na época, fazendo ali na Hotmart, vendendo o curso. E quanto mais pessoas a gente via que estava dando certo, estava viajando, e as pessoas com poucos meses ali de curso já conseguiam colocar em prática, conseguiam viajar, isso foi despertando em mim mais vontade ainda de difundir esse conhecimento até virar de fato uma empresa. Então, com certeza, uma das 5 viagens é Noronha, primeiro porque era assim, um sonho da minha vida, que eu achava que era totalmente inalcançável, e foi o nosso primeiro destino assim, grande com milhas. A nossa primeira viagem internacional também, que foi Paris, foi muito especial para mim, porque aí quando eu fui para Noronha, eu falei, agora... Destravou, eu vou para qualquer lugar do mundo com milhas. Top. E aí eu comecei a estudar mais sobre emissões internacionais, fiz essa primeira viagem internacional, conhecemos Paris, conhecemos a Suíça também, né? Realizei o sonho de conhecer a neve através das milhas aéreas. Trouxe meus 2 quilos de neve? Ainda não, chegou derretido. Agora, esse ano eu fiz uma também que foi muito especial, que foi para o Chile, onde eu fui com a minha família, com os meus amigos, onde foi a nossa primeira expedição também, expedição piloto da Eloa Trips, e para mim foi uma viagem muito especial, porque foi minha primeira viagem internacional a trabalho, já representando minha marca. Então, assim, depois de 3 anos empreendendo no digital, falando sobre milhas no digital, a gente começou a ser reconhecido, começou a fazer parte de círculos onde as pessoas começaram a ver a gente como referência em algumas coisas, né? Ano passado também eu abri o maior evento, né, de milhas aéreas e viagens do Brasil, que é o ASM Experience. Esse ano, infelizmente, não poderei estar presente, mas recebi o convite também. Então, com certeza, foram viagens muito marcantes. Acho que do Brasil, Noronha, Lençóis Maranhenses e Gramado também foi incrível. Eu sou a louca do Natal, Matheus até fica me zoando, brincando, eu amo Natal. Então, eu pude ir para o Natal Luz de Gramado e no ano passado nós passamos o Natal na Europa, conhecendo os mercados de Natal e o mercado de Viena, na Áustria, que é, assim, considerado 2. Para mim, é o Natal mais bonito do mundo. Então, foram experiências que só foram possíveis graças às milhas. Então, uma coisa que antes eu comecei com a economia de passagem aérea, hoje eu já consigo bancar passagem, hospedagem, locação de carro, né? Aniversário mesmo do Matheus, ano passado, a gente passou
o verão na Europa, então a gente foi para a Espanha, conhecer as Ilhas Baleares, ali Maiorca, Menorca, Ibiza, Formentera. A gente fez locação de carro, passagem e hospedagem, tudo com milhas. Então, acaba que o custo da sua viagem reduz a alimentação e passeios. Todo o processo, né? Então, fica muito mais fácil, porque hoje em dia, com certeza, a parte mais cara de qualquer viagem é a passagem aérea. O mercado de turismo tem crescido muito e as passagens aéreas têm aumentado muito. E depois da pandemia, né, como você falou, a gente começou a estudar sobre milhas, de fato, na pandemia. E eu comecei os meus produtos logo assim, um pouquinho depois. Então, a gente pegou aquele mercado que estava ali reprimido durante um tempo sem poder viajar. Logo depois, todo mundo desesperado para viajar e as passagens, obviamente, muito caras, porque as empresas tomaram prejuízos ali por um período muito longo, né, sem ter viagem. Tanto nas passagens quanto os hotéis estavam bem caros depois da pandemia. E se não fossem as milhas, essas viagens não teriam acontecido. Então, numa época onde quase ninguém estava viajando porque as passagens estavam muito caras, a gente estava viajando muito. A gente rodou o Brasil quase que todo aí já através das milhas aéreas. E, com certeza, ter estudado ali a fundo essas estratégias de emissões ajudou e ajuda não só a gente, né, mas hoje muita gente a realizar esses sonhos. Cara, é muito interessante ver esse processo, né? Porque o milho, ou quer dizer, as milhas, entram na sua vida dentro ali meio que de um hobby, que era eu quero viajar. E a partir desse processo você entende e vira uma renda extra. Sim. E aí você ensina as pessoas a viajar e ensina as pessoas também a ter essa renda extra. E aí, nesse momento que você começa a ajudar essas pessoas, você sai e faz mais um salto. Sai da renda extra e vira uma organização, uma empresa. Então, hoje, a Eloá não é apenas a Eloá das milhas. Ela é a Eloá CEO, né? Vamos dizer assim, founder da Eloá Trips. E é óbvio que eu dei uma olhadinha aqui. Eu já falei pra galera aqui, né, cara? Eu vivo esquecendo os nomes. Já peguei aqui e olhei rapidinho. Então, conta pra gente, cara, quais são os produtos da Eloá Trip, da onde que nasce, né, em nível de coração, porque a gente viu ali o processo, mas o processo é muito fácil chegar aqui e falar agora. Mas no primeiro momento daquela primeira Eloá lá, não era exatamente aquele mesmo projeto da Eloá que está aqui hoje com a Eloá Trips. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, quais são os produtos, como que você pode ajudar esses meros mortais aí a conseguir desbravar o mundo. Então, eu nunca imaginei ter uma agência de viagens, né? Nunca. Quando eu comecei com as milhas, realmente era para uso próprio. Comecei a ensinar sobre isso. Criei, né, o infoproduto e comecei no digital pensando que eu ia parar ali como mentora de milhas, né? Desenvolvi o curso, que era para as turmas, e desenvolvi a mentoria individual também, que até hoje eu faço também, os dois. Mas as pessoas começaram a me procurar também para comprar passagem. Então, vira e mexe, alguém falava, Elô, você não vende uma passagem mais barato para mim? Porque eu não quero aprender sobre as milhas, mas eu quero viajar e está muito caro lá no site da companhia aérea. E aí eu vi crescendo uma nova demanda. E eu comecei a participar também de eventos, né? A partir do momento que eu comecei a dar aula sobre milhas, eu comecei a me profissionalizar e estudar, de fato, sobre esse mercado. Então, também não foi da noite para o dia. Eu participei de vários cursos, várias mentorias, né? Hoje eu faço parte de 2 programas de mentoria, um que é um dos maiores do Brasil, né? Como eu já citei aqui. E através do que eu fui aprendendo nesses programas, muita gente já abria ou já fazia há um tempo a agência de viagens, e eu falava, não, isso não é pra mim, eu só quero ensinar as pessoas a viajar barato. Eu bem lembro. Né? Eu falava isso, eu não quero comercializar a agência, não me vejo vendendo e tal. E aí, as pessoas começaram a procurar cada vez mais, não, eu quero comprar passagem, eu quero comprar passagem. E eu já tinha a convicção que eu não queria fazer isso de uma forma informal. Então, se fosse para vender passagens, eu precisava abrir um CNPJ sobre isso. E aí, nisso, estava vindo a nossa primeira viagem internacional, que foi essa que eu citei, né, essa Eurotrip. E eu pensei, poxa, por que não? Eu tinha participado de um evento, se eu não me engano, foi em maio, falando sobre a profissionalização do mercado de milhas e sobre as várias frentes, né? Porque é um mercado onde a gente pensa primeiro em dar aula sobre milhas e acha que é só isso. Não. Existe o mercado de fornecimento profissional de milhas, existem as agências de viagens, existem aí vários outros setores por trás disso tudo, né? Que hoje o mercado movimenta muitas carreiras aí atrás desse mercado de milhas aéreas. E aí, dentro desse evento, falou-se muito sobre agência de viagens e eu pensei, né? Agora não é o momento. Isso foi mais ou menos em maio.
E a nossa viagem foi em setembro. E de maio até setembro, eu sempre brinco que quando você começa a participar de certos meios, né, a ambiência, ela muda muito. E todo mundo falava, você está deixando dinheiro na mesa, você está jogando essa oportunidade fora. Porque eu não ia atrás das pessoas para vender passagem. Elas vinham atrás de mim querendo comprar passagem. Então, eu estava batendo a porta na cara do cliente, essa era a verdade. Eu acabava indicando para outras pessoas, tipo, compra com fulano que fulano vende, eu não vendo. E assim eu comecei a pensar de uma outra forma, por que não tentar abrir ali mais um braço, uma ramificação dentro da própria empresa? Aí, a partir disso, eu pensei, poxa, eu tenho uma viagem para a Europa, onde vai ter uma visibilidade grande, porque acaba que as viagens dão uma visibilidade boa no perfil, né? Movimenta bastante, aquece ali, o público gosta de ver, né, esse resultado através das milhas. E eu falei, vou anunciar a minha agência nessa viagem. E aí, antes da viagem, né, começa aquele processo todo de bastidores, a burocracia de abrir uma empresa, né? E contrata o contador, e abre, e faz cadastro e tudo mais. Tem uma série de certificações, né, que precisa ter uma agência de viagens. E aí eu fiz toda essa parte da profissionalização da agência para, na viagem, anunciar. Então, assim, foi um sucesso total quando a gente anunciou a agência, porque já existia uma demanda de pessoas que me procuravam para comprar, porque elas viam em mim a confiança de que, de fato, eu conseguia viagens baratas de uma forma confiável. A gente enfrentou ali um problema nesse meio do caminho, né? De algumas empresas que eu não vou citar aqui para evitar os processos, mas que enganaram as pessoas, né? Então, muita gente ficou com uma imagem negativa do mercado de milhas por conta da empresa que, né, acabou dando ali um cano, digamos assim, nas pessoas, porque muita gente comprou e não viajou, as passagens foram canceladas. Na verdade, tiveram dois problemas, né? Um da primeira empresa que vendia os pacotes extraordinários aí, que a gente que trabalha no ramo de turismo sabe que é inviável. Então, quando anunciavam esses pacotes internacionais com passagem, hospedagem, tudo, R$1.000, a gente já falava, essa conta não fecha, uma hora vai quebrar. Então, essa primeira empresa grande aí quebrou. Quando foi um tempo depois, quebrou essa segunda empresa que já era com milhas, e isso meio que deu uma queimada no mercado, as pessoas começaram a desconfiar das empresas que mexiam com milhas, quebrou um pouco a confiança ali do público frio, mas a gente tem a vantagem do orgânico, que é o que você falou logo lá no início. Todo o nosso crescimento sempre foi orgânico e todo o nosso público tem uma confiança muito grande no nosso trabalho, porque realmente eu vivo o que eu vendo. Então, a gente vive viajando para esses lugares, a gente vive comprando as passagens literalmente dessa forma. Então, graças a Deus, nós, particularmente, não fomos atingidos por conta disso. Então, depois disso, a Eloá Trips cresceu, né? Começou com a venda ali de passagens, mas aí, óbvio, as pessoas começaram a ter outras necessidades. Querer uma hospedagem, querer um seguro viagem, querer ali uma assessoria consular, né? Para fazer uma viagem internacional. Para quem não sabe, para viajar para os Estados Unidos, por exemplo, tem que ter o visto americano. Então, a assessoria consular, ela entra aí. Ela entra onde faz todo esse trâmite para você não ter o risco de ter ali, né, o seu visto negado. Não é que seja uma garantia, nada é garantido, né? Até porque é uma coisa que não depende de nós, mas a gente trabalha com uma equipe especializada de advogados que são especialistas já nessa área do direito e fazem toda essa parte da burocracia para o cliente não ter essa dor de cabeça na hora de tirar o seu visto americano. Então, a gente foi desenvolvendo setores dentro da empresa, até mesmo o setor de roteiros hoje cresceu muito dentro da Eloá Trips e foi uma coisa que no começo eu jamais pensei em monetizar dessa forma. E é aí que eu te falo, né? Como que o mercado do turismo é enorme e a gente não tem noção da amplitude disso quando entra. Porque quando eu não entrei para trabalhar no mercado de turismo, eu entrei para aprender a viajar mais barato, para fazer as minhas viagens serem mais baratas. E a partir do momento que eu viro essa chave, que agora eu sou uma empreendedora do ramo do turismo, eu começo a estudar várias áreas de turismo, começo a estar em vários eventos, começo a comprar vários cursos, eu começo a ramificar a minha empresa. E eu sempre gostei de fazer os roteiros e sempre fiz os roteiros das minhas viagens. Então, as pessoas sempre elogiaram ali, curtindo e tal, acompanhavam as dicas que eu dou diariamente lá no meu perfil. E começaram também a pedir, Elô, você não vende o roteiro, você não faz o roteiro da minha viagem? Eu pensei também, né? Por que não? E aí comecei a estudar, me profissionalizar dentro dessa área de roteiro, que hoje em dia tem até um nome bonito para isso, que é o Travel Design, né? Não é mais roteiro personalizado, que é um serviço completo, onde a gente faz o planejamento da viagem inteira do cliente, desde a pesquisa de destino até a emissão de passagem, hospedagem, seguro, roteiro, passeios. Basicamente, o cliente não tem dor de cabeça nenhuma, é fazer a mala e viajar.
Então, hoje, a gente tem basicamente todos os produtos dentro da Eloá Trips. Hoje a gente comercializa cruzeiros, por exemplo. Muita gente não sabe, que a gente não divulga muito, né? Porque são tantos setores que, se a gente não focar e não subnichar também a agência, acaba virando uma coisa grande demais. Então, hoje, até mesmo pelo tempo, né? A empresa tem 2 anos. Abrimos em 2023, vamos fazer 2 anos agora em outubro de 2025. Então, com menos de 2 anos, a gente já ampliou muito a empresa, né? Graças a Deus. Começamos só eu e Matheus. Hoje já temos mais 3 funcionários fixos ali, fora os colaboradores que são por contrato, né? Então, isso também é muito necessário. Para a empresa crescer, foi necessário formalizar, foi necessário fazer parcerias, foi necessário terceirizar algumas áreas, até mesmo para desafogar a gente e pensar na parte mais estratégica do negócio. Não sei nem mais o que perguntar. Tô brincando. Cara, já que você já levantou, né, essa bola, né, do Matheus. E cadê o Matheus? Que o Matheus não tá aqui. Tô brincando. A gente tá aqui no bastidor. Tá aqui nos bastidores. Dá um salve aí. Salve, galera. Aí, ó, Deus queira que tenha entrado dentro do áudio, né? Mas se contente com isso, que o homem é São Paulino, ele é 100% low profile. Essa é a palavra certa. Né? Então, eu queria entender, cara, como que é empreender em casal. E, em cima disso, como é que é também ser, né, a CEO, né, a pessoa que toca a empresa, e, ao mesmo tempo, ser a cara da empresa. Porque você automaticamente também virou influencer. Sim. Então, né, boa parte daquilo que a gente está conversando aqui, o cara ele não precisa ser mágico, ele não precisa ver todo aqui o podcast, né? Eu quero que você veja. Mas você pode ir lá procurar o teu arroba dentro do Instagram, é qual? @EloáMarques_ é o meu, que é onde eu falo sobre milhas, e o @EloáTrips é o da agência. E aí você já consegue entender na prática tudo aquilo que a gente está conversando aqui, porque basicamente também é o que eu vejo. Então eu queria entender como é que é isso. Vou dizer, esse empreendedorismo familiar, né? E como é que é, além desse empreendedorismo familiar, também essa posição de influência. Você é hoje uma pessoa de referência dentro do teu mercado. Sim. Não é fácil, tá? Quando eu comecei, de cara, né, eu já precisei da ajuda do Matheus. Porque eu tinha que gravar ali as aulas, mas eu tinha algumas dificuldades, e o Matheus, ele é administrador por formação, né? Trabalha administrando uma outra empresa, CLT. Então, já, antes de mais nada, muita gente acha, né? Matheus é meu sócio e tal. Não é. A Eloá Trips, eu sou CEO e única proprietária da empresa. É óbvio que ele me ajuda demais e trabalha ali junto comigo nos bastidores. Mas quando eu comecei sozinha, até porque ele tinha demandas muito grandes da empresa a qual ele trabalha. Mas eu sempre contei ali com ele nos bastidores. E não é fácil, porque nós dois tínhamos emprego CLT na época. Hoje eu vivo só dos meus negócios. Então, hoje, literalmente, viajar é o meu negócio full time. Mas até abril desse ano não era. Então, a nossa principal dificuldade não era nem empreender em família, mas sim conciliar 2 empregos CLT, né? Nós dois, mas as empresas que até então, no começo era só o curso de milhas, que já era muita coisa, e depois, além do curso de milhas, veio a agência de viagens. Então, essa foi a primeira dificuldade, conciliar isso tudo com vida, com casa, né? Com igreja. Então, realmente, a gestão de tempo foi algo que, literalmente, nós vivemos ali na prática e estudamos também, né? Fiz até curso sobre isso também. Porque é necessário, é difícil. E realmente, se não tiver o apoio de alguém ali nos bastidores, não dá, você não aguenta. A pressão de você se colocar na internet, literalmente, você coloca a tua cara para bater todo dia, não é fácil. Eu, graças a Deus, nunca sofri muito a questão de hater, né? Claro que tem pessoas que fazem comentários negativos, principalmente relacionado a milhas, porque é uma coisa que muita gente acha que sabe, mas não sabe. Então, às vezes, você fala um negócio, a pessoa fala, isso é mentira, isso não existe, esse negócio de, não, isso aí é só para quem tem cartão, essa menina é mentirosa, não tem como ter viajado para fora só com milhas e tal. Mas a gente sabe que é verdade. Então, isso não nos afeta, porque a gente sabe que a pessoa está falando de uma coisa que ela não sabe. A ignorância, literalmente, né, não saber do tema,
muitas vezes faz com que as pessoas sejam hostis e achem que você tá querendo passar perna, não tá falando isso só para vender curso, e não é. E é do ser humano, né? Porque contrapartida também vai ter aqueles que vão achar, caramba, tá milionária. Sim. Só, não é com milha não, é com dinheiro. Sim, sim. Então, se por um lado você vai ter aquele pessoal que, não é só com milha, tu também vai ter aquele lado que, não é tudo só com dinheiro, entendeu? Então, tem que lidar com isso daí praticamente 24 horas, né? Tem que lidar. E aí, assim, até mesmo falando sobre empresa familiar, hoje a minha irmã também trabalha comigo, né? A nossa área de roteiros, como eu falei, cresceu muito. E aí eu precisava de alguém para crescer esse setor aí dentro da empresa. Chamei a minha irmã para trabalhar junto comigo. E, cara, o ponto principal é realmente respeito e entender que o ambiente casa é uma coisa, o ambiente empresa é outra coisa. Eu sou extremamente exigente, você sabe disso, né? Trabalhamos juntos. Então, apesar de ser muito legal, muito simpática, eu sou muito assim. As coisas têm que ser daquele jeito ali. Então, eu sou extremamente exigente, né? Um dos pilares da Eloá Trips sempre foi a excelência. Então, eu nunca abri nada dentro da minha empresa se não fosse para fazer o melhor. E eu acredito que muito do nosso sucesso se deve, é claro, primeiramente a Deus, mas em segundo lugar por eu buscar fazer coisas de excelência. Até mesmo dentro das contratações, né? Os sistemas que a gente usa hoje são os melhores do mercado, né? A nossa gestão é uma das melhores do mercado. Então, tudo que a gente faz, eu busco fazer algo de ponta para entregar o melhor ali para o cliente. Então, a mesma coisa eu busco para os funcionários da minha empresa. Então, eu não coloquei a minha irmã para dentro só porque ela é minha irmã, e sim porque ela é muito boa no que ela faz. Da mesma forma, o Matheus. Eu via já no trabalho dele que ele é um excelente administrador. Então, eu falei, ele vai administrar a minha empresa, ele vai ser essa pessoa. Então, a gente precisa separar também o pessoal do profissional. Tem áreas que eu sei que ele tem a limitação dele, que ele não vai fluir tão bem. Como, né, você falou, cadê o Matheus aqui e tal? Ele não gosta, ele até aparece e tal nos stories e tudo mais, mas ele não é essa pessoa, né? Ele não é o blogueiro do negócio, Sabemos. Né? Então, é respeitar realmente, sabe? O espaço e o limite do outro. Por exemplo, na minha vida pessoal, quando eu tô nos meus pais, a minha mãe detesta. Ela fala até que vai me processar. Eu vou te processar que tá aparecendo minha cara aí na internet. Então, a gente tem que respeitar que quando eu escolhi trabalhar com isso, eu escolhi me colocar. E literalmente vincular a minha imagem, né? A minha empresa tem meu nome. Então, não é muito difícil de você saber que Eloá Trips é minha. Então, essa foi uma escolha minha e eu tenho que arcar com as consequências da minha escolha. É lógico que minha família me apoia muito, me ajuda muito, mas eu tenho que respeitar o espaço deles, sabe? Acho que o respeito é o primordial disso aí. Legal. Quem é Eloá? Nossa, pergunta difícil demais, hein? Eloá carioquíssima da Gema. Brinco muito com isso na internet, porque a maioria dos meus amigos do turismo ou são de São Paulo ou estão em São Paulo. A galera que veio de Alphaville, né, tal. É. Você também veio de Alphaville do Rio? Não, né? Eu sou cria de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu nasci e fui criada ali na minha infância, né? Então, vim de uma origem realmente bem pobre. O que também faz com que as pessoas acreditem e confiem muito no meu trabalho, porque literalmente tudo que eu conquistei, não só na minha empresa, mas na minha vida, foi realmente através de muito estudo e muito trabalho, né? Não vim de uma família rica, mas se Deus quiser, estou trabalhando para uma família rica vir através de mim. Não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, porque realmente, de onde a gente veio, de onde eu vim e a minha família veio, a gente não é ensinado a sonhar. Então, diferente da maioria das pessoas, eu já queria conhecer o mundo, eu já queria explorar, eu já achava que tinha mais do que aquilo ali que a gente vivia para mim. E muito disso se deve à minha educação, né? A minha mãe, o que ela podia nos dar era estudo. Então, ela sempre nos incentivou a estudar. Então, tanto eu quanto a minha mãe sempre incentivou muito a estudar. E através dos estudos, eu via que algumas coisas podiam mudar na minha vida. E assim foram as milhas, sabe? Através do estudo das milhas, a minha vida foi mudando. Então, aquela infância ali que eu tive, mesmo não tendo tantos recursos, também não foi uma infância limitada no sentido de, por exemplo, nunca me faltou nada, nunca passamos fome, por exemplo, sabe? Mas muitas vezes faltava esse incentivo da parte sonhadora. Só que, ao mesmo tempo, a minha mãe empreendeu, né? Minha mãe teve uma corretora de seguros por muitos anos e eu sempre vi a minha mãe indo para a rua, literalmente, sabe? Batendo de porta em porta
e expandindo o negócio dela, né? A minha mãe chegou a ter 4 escritórios, eu não lembro, que era bem novinha, assim, fase de adolescência, ao mesmo tempo, e ela sempre administrou tudo. Então, dentro de casa, a gente já aprendia com a minha mãe, primeiro essa parte da administração mesmo financeira da coisa, porque minha mãe não nasceu empreendedora, pelo contrário, a formação dela era de técnico em enfermagem, depois ela fez um cursinho, acho que era curso técnico de seguros, não foi uma faculdade, minha mãe até hoje nunca fez uma faculdade, por exemplo, e ela empreendeu por muitos anos e nos sustentou daquilo ali. Então, ali eu já via que empreender não era tão ruim assim, né? Porque, às vezes, a gente tem uma sensação de que empreender traz muita instabilidade, a gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu via que, com constância, é possível dar certo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela não nos criou para ser empreendedoras. Ela nos criou para fazer parte do mercado ali formal. Então, eu fiz faculdade, me formei em comércio exterior, depois eu fiz pós-graduação, fiz MBA em assessoria executiva, que era até com o que eu trabalhava, né? Fui secretária executiva CLT há muitos anos. E depois disso fui fazendo vários outros cursos, especializações e etc. Mas nunca cheguei a trabalhar dentro da área de Comex, né? Do comércio exterior. Pelo contrário, na época da faculdade trabalhei como produtora de eventos. Muitos anos eu trabalhei com eventos também. Fui de recepcionista até produtora. Então, em todas as áreas da minha vida onde eu trabalhei, eu sempre comecei no pouco, no pequeno, e através do meu trabalho eu fui conseguindo conquistar espaços maiores. E assim também foi no mercado de milhas e dentro da minha agência. Eu nunca esperava conquistar o espaço que eu tenho hoje, sabe, dentro do mercado de turismo, de ter apoio dos maiores players do mercado. Então, quando eu parei, quando foi meu último dia ali, de CLT, que eu fiz uma chamada de vídeo com um dos meus mentores, e ele falou assim para mim com a maior alegria que ele já estava esperando isso há muito tempo, porque ele já me via muito além do que eu me via. E isso é muito fruto de onde eu vim, né? Porque às vezes a gente se limita muito por conta da ambiência. Então, hoje, a Eloá é totalmente diferente da Eloá que você conheceu quando começou um curso de milhas. Porque eu comecei apenas querendo que as pessoas aprendessem a viajar mais. Hoje eu vejo que através da minha empresa eu abro portas de emprego, eu abençoo outras vidas, eu ensino outras agências de viagens que estão começando agora. Eu jamais imaginei isso. Praticamente todos os meses eu dou aula para novas agências de viagens, ensinando coisas que eu tenho feito dentro da minha agência para crescer. Então, eu ajudo através desse conhecimento do nosso dia a dia, né? Do que a gente fez em tão pouco tempo, que parece tanto, mas ao mesmo tempo é tão pouco tempo, e que já deu tão certo, sabe? Então, hoje eu me sinto uma pessoa realmente privilegiada, realmente muito abençoada por Deus, porque eu creio que é muito além de um negócio, sabe? É um propósito de realmente expandir o conhecimento e, através disso, transformar vidas. Porque eu vejo que realmente faz diferença para quem veio de uma família melhor, de quem teve uma estrutura melhor, como você brincou. Eu tenho vários amigos, agentes de viagens, que já nasceram ricos, já estão ali naquele meio Alphaville, e a gente brinca falando disso, né? Os Faria Limers, eu falo, eu sou de Santa Cruz, então as coisas para mim são um pouquinho mais difíceis, são um pouquinho mais complicadas, mas isso não me impediu de chegar onde eu queria chegar. Então eu acredito muito na resiliência. Vai ser difícil, sim, vão ter mais barreiras, sim, mas nada que seja impossível. Então eu realmente acredito que o trabalho consistente devolve. O trabalho hoje me faz ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, coisas que eu nunca pensei em ter antes. O louvor já pode subir. Tô brincando. Cara, considerações finais, lembrando que isso daqui é uma prévia, cara. Isso aqui a gente só tá brincando, só tá apresentando como todo. Talvez seja o primeiro podcast que você participe. Primeiro podcast. Daqui a pouco vai estar nos maiores aí, né? E quando estiver lá, lembre também, lá da Nós Tem, vamos lá rapidinho e tal, trocar uma ideia. De repente, quando estiver dentro do ao vivo, assuntos específicos, vai ser bem legal. Considerações finais. Sei que o Amozão já tá ali sentado, né? Olhando pra gente. Né? Quase um cameraman. Né? Quase. É um videomaker, literalmente. Ele é um videomaker. Ele é um videomaker, né? E para a equipe, né, também, família, deixa aberto aí para você agradecer a quem você quiser. Tá. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Fábio Lobão, que é o mentor, dono da ASM, onde eu fui para o primeiro evento, que é o ASM Experience, ensinando ali, né, a profissionalização com milhas. Ele criou um movimento dentro desse mercado que é um movimento muito diferente. E ele era capitão do Exército, então ele não era um cara que veio do empreendedorismo, muito pelo contrário, ele veio do mercado ali tradicional, de concurso público, e a gente sabe a barreira enorme que é
você largar uma carreira estável de um concurso para empreender. E ele fez isso com muita coragem e nos inspira com muita coragem a fazer o mesmo. Então, por muitos anos, quando eu estava ali, metade CLT, metade empresa, ele me empurra desde sempre. Ele falava, larga tudo, vai dar certo e tal. Então, sem dúvidas, meu primeiro agradecimento é para o Fábio, que me incentivou, me ajudou muito e me ajuda até hoje. Eu falo para ele que eu vou ser eternamente grata por onde eu for. Eu sempre vou falar sobre isso, porque eu acredito que a gente deve honrar quem nos honrou e principalmente quem vem honrando até hoje. Ele me apoia muito em tudo que eu preciso para o crescimento da minha empresa. E, claro, agradecer o meu marido, que está sempre comigo, sempre nos bastidores, sempre me incentivando. Eu falo que ele é meu fã número 1, brinco, né? Porque assiste todos os meus stories, que compartilha todos os meus reels sem eu pedir nada. Então, agradecer a minha equipe, né? Amanda, Iago, a Camila, tanta gente que está envolvida nos bastidores e tanta gente que estava lá, né? Desde o início, você que me ajudou tanto ali no meu primeiro curso a sair daquela parte informal, que era ali um cursinho que eu gravava e jogava só no Instagram as aulas e partir para uma plataforma, né? Se hoje meu curso está ali melhor estruturado numa plataforma, eu devo muito a você que também colocou isso dentro da minha cabeça, né? Porque às vezes a gente se limita com a forma que a gente tá. E a gente não precisa realmente de pessoas, como você foi para mim naquela época, que abram a nossa mente e falem, o digital tem uma proporção desse tamanho, você está pensando desse tamanho. Cara, amplia isso, cria outros produtos, cria a sua esteira de produtos. Eu lembro Outras de você... pessoas precisam viajar. Outras pessoas precisam viajar. Eu lembro de você falando isso para mim, cara, não, você precisa desenvolver uma esteira de produto. Eu não, Lincoln, eu já tenho esse produto aqui. Então... eu sou muito grata, porque eu sempre fui cercada de pessoas que realmente me impulsionaram muito a seguir em frente, né? Agradecer ao Recri, que é o Ministério de Empreendedorismo da minha igreja, né? Eu faço parte da Igreja Bola de Neve, Zona Norte, onde tem a rede cristã de empreendedores. Eu participo do Recri desde quando eu trabalhava de eventos e eles sempre nos ensinaram, através de muitas palestras, muito conteúdo e, é claro, muita oração, a buscar realmente novos negócios, buscar novas formas de fazer o nosso trabalho crescer. Então, eu sou muito grata ao Recri, aos meus pastores, é claro, que sempre me apoiaram muito. A minha família como um todo, né? Minha mãe, meu pai, minha irmã. Que se eu for agradecer aqui um por um, a gente vai ficar aqui meia hora de agradecimento. E também agradecer ao meu mentor, o meu mais novo mentor, que começou de janeiro para cá. Eu comecei a fazer a mentoria do Zé também, que é do perfil do IES Milhas. Ele é um cara incrível que empreende no digital, ensinando pessoas sobre milhas. E durante um bom período, eu parei de focar no meu curso para dar total foco na minha agência, porque, né, sou uma só. Então, eu precisei estruturar bem a minha operação para voltar com as aulas de milhas. E o Zé foi a minha grande inspiração, porque ele vive só disso, exclusivamente disso. Também teve a vida dele transformada através disso. E eu falei, cara, eu quero colar com esse cara para aprender mais com ele estratégias de crescimento no digital, e ele me ajudou muito também no digital. Então, assim, o Fábio e o Zé são meus dois grandes mentores hoje, e se eu pudesse dar um conselho para quem quer começar no digital, eu falaria isso: escolha bons mentores, vale a pena. Às vezes a gente tem medo de investir, porque não são investimentos baratos, né? Mentorias são caras, mas eu brinco que parcelado a gente vai até a lua, né? Então... cara, invista no seu negócio. Muita empresa não cresce porque não investe no negócio. Então, quando você quer romper essa barreira e quer crescer, você precisa investir. Então, invista em conhecimento antes de mais nada. Às vezes a gente investe muito nisso aqui, né? Estrutura, e não pensa no conhecimento. E o conhecimento, ele vai te destravando. A ambiência, né? Hoje em dia, cara, a pandemia acabou, as pessoas têm necessidade disso aqui, de proximidade. Então, estejam em eventos presenciais, estejam com pessoas, porque a ambiência, ela vai mudar totalmente a sua mentalidade. Você vai falar, pô, cara, esse cara que conseguiu. Pô, o Lincoln hoje tá aí, cara, com podcast. Eu lembro lá atrás, quando ele sonhava com tantas coisas, olha onde ele chegou. Então, esteja com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Porque além dessas pessoas te ajudarem, criar ali um atalho mais fácil, porque elas já sofreram muita coisa que você não precisa sofrer, né? Então, eu brinco até falando sobre isso com os meus alunos. Eu falo, cara, quando eu comecei sobre milhas,
não tinha essa estrutura que existe hoje. Eu quebrei muita cabeça, eu errei muito até acertar. Então, hoje eu ensino para vocês o caminho mais fácil, mastigado. Então, a mesma coisa é para a empresa. Hoje, quando eu ensino novas agências, eu já dou mastigado para eles, porque eles não precisam passar por tudo que eu passei. Então, procurem estar com pessoas que já estão onde você quer chegar. Porque quando você fica ali naquele mesmo ambiente, acho que é o maior desafio do empreendedor. Porque empreender é muito solitário, né, Lincoln? Você sabe disso. A gente passa por dores que só outro empreendedor entende. Então, se você não está nesse meio, se você não tem pessoas ali para te levantar no dia que você está triste, no dia que você não vendeu, porque o empreendedor é isso, né? A gente vive de venda. Não vendeu, você fica triste. Teu ânimo vai lá para baixo se tu não vender nada ali naquele dia. Às vezes está chegando no final do mês, você não bateu a meta que você mesmo criou, porque se você não tiver uma meta, tua empresa não sobe, né? Não decola. Então, quando você tem um outro empreendedor, o cara tá ali, pô, cara, tá difícil para você, mas tá difícil para mim também, o mercado tá assim, o mercado tá assado. Pô, faz essa outra estratégia aqui, cara, que para mim deu certo esse mês. Então, procure isso, procure se cercar de pessoas que te incentivem. E, claro, procure colocar sempre em oração, porque eu creio que, acima de tudo, grande parte do que a gente vive hoje é realmente fruto de oração. Legal, a gente teve aqui uma grande mentoria, né? No ramo profissional, né, como empreendedora, né, para mulheres e para homens também, no mercado de milhas e na vida como um todo, né? E é bem legal, assim, de coração também agradeço aqui publicamente a vida de vocês como um todo, né? Eu olhei aqui para a câmera, mas ele tá ali, low profile. Então, são as pessoas que cuidam, né, da minha família. Então, bem mais do que negócios, são amigos e irmãos de verdade. São pessoas aí que todos os dias aí tomam pancada pela minha família e pela minha casa, né? Amém? Amém. É isso, galera. Fique com mais esse episódio e, como sempre, precisou, nós tem. Beijo. Abraço.